Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui estamos no Mosteiro da Santa Cruz, Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou Dom João Batista, sacerdote católico. Pretendemos começar hoje um grupo de aulas, conferências curtas sobre um tema que posso resumir como os ataques que se dão contra a Santa Igreja Católica. Vamos começar hoje do começo da história humana, para podermos entender melhor esses ataques. Então Deus fez o homem e quis dar a ele uma felicidade acima da sua natureza, acima do que a sua natureza pode desejar. Essa felicidade consiste em participar da vida divina desde essa vida e no céu, eternamente, depois da morte. Bom, no começo não havia morte, havia uma passagem sem morte, mas na eternidade. Mas esse dom inteiramente gratuito de Deus, inteiramente acima dos desejos da natureza humana, Deus quis que fosse merecido esse dom. Deus deu uma prova, infelizmente o homem não passou na prova. Mas Deus teve pena do homem e deu outra oportunidade. No entanto, essa outra oportunidade de recuperar a graça, recuperar a vida divina, recuperar a possibilidade de gozar da natureza divina eternamente, precisava que o homem merecesse. Não só agora por si mesmo, porque já não podia. Teria que ser alguém que pagasse a sua falta, que sob um aspecto era infinita. Por isso Deus fez o mistério da encarnação, ele assumiu uma natureza divina, e essa natureza divina, essa natureza humana, assumiu uma natureza humana, e essa natureza humana, pertencendo a uma pessoa divina, essa natureza humana tinha, as suas ações tinham valor infinito. Então ele ofereceu um sacrifício de valor infinito que pagasse o pecado do homem e novamente deu a possibilidade do homem ter novamente a vida divina nessa vida e eternamente. E o dever de o homem se submeter a Deus era tanto antes como depois do pecado. E a principal submissão que o homem tem que ter a Deus é amá-lo sobre todas as coisas. No entanto, esse pecado do primeiro homem foi transmitido a todos os seus descendentes. E esse pecado faz no homem uma grave ferida. E essa grave ferida o faz inclinar-se ao mal. Então o homem tem uma grande tentação. Então, esse pecado, mesmo depois de perdoado por Nosso Senhor, aplicado a cada um esse perdão, apesar de o homem ficar livre desse pecado, continua nele essa tendência ao mal. Então o homem tem a tendência de não se submeter a Deus e, portanto, não amá-lo sobre todas as coisas. Então há uma grande guerra dentro do homem. E, à medida que o homem escolhe ou amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a si mesmo sobre todas as coisas, os homens se dividem em dois grupos. E eu disse isso porque,
no final de contas, quando o homem não ama a Deus sobre todas as coisas, ele ama a si mesmo sobre todas as coisas. Quando o homem procura o dinheiro, as riquezas, os prazeres, a satisfação do seu orgulho, desejo de poder, de dominação, tudo isso se reduz em um amor desordenado por si mesmo, que faz com que ele ame a si mesmo sobre todas as coisas. Então, desde o princípio, houve essa divisão da humanidade entre os homens que se esforçam por amar a Deus sobre todas as coisas e os homens que não querem fazer esse esforço e seguem a via fácil que a sua natureza ferida inclina, e é de se amar a si mesmo sobre todas as coisas. Infelizmente, esses que seguem a via fácil são a maioria. O pequeno número é que se esforçam para amar a Deus sobre todas as coisas. De qualquer forma, desde o começo, formaram-se duas sociedades. A sociedade daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e a sociedade daqueles que amam a si mesmo sobre todas as coisas. E assim a humanidade sempre caminhou. Sempre caminhou. E desde nosso primeiro pai até nosso Senhor Jesus Cristo, nós chamamos o Antigo Testamento. Essas pessoas podiam se salvar, ou seja, podiam desfrutar da felicidade de Deus na eternidade, graças à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse Deus encarnado, essa encarnação, essa assunção da natureza humana por Deus, que se daria depois, mas esse sacrifício que ele ofereceria depois é aplicável aos homens que viveram antes. Então, esses homens que viveram antes poderiam, e vários assim conseguiram, de alcançar a felicidade de Deus na eternidade. Mas com a vinda, sim, então até a vinda de Nosso Senhor, esse número de homens que procuravam amar a Deus sobre todas as coisas foi de tal maneira se reduzindo que Deus escolheu um povo que seria o privilegiado, no qual provavelmente a maioria seriam daqueles que procurariam amar a Deus sobre todas as coisas. Toda a legislação desse povo levava o povo a isso. É o povo dos judeus, que nós chamamos, são os hebreus, são filhos de Abraão. E havia fora também dos judeus pessoas que podiam se salvar e se salvaram. Por exemplo, Jó. Jó está no Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, existe um livro chamado Jó, e então narra a vida desse homem, que foi um santo, apesar de não fazer parte do povo escolhido, do povo que é dos judeus. Mas era mais fácil se salvar pertencendo ao povo judeu, e realmente a maioria dos que se salvaram no Antigo Testamento pertenciam ao povo judeu. Vindo nosso Senhor Jesus Cristo, se fazendo o mistério da encarnação, Deus assumindo uma natureza humana, unido à sua pessoa divina, começa então o Novo Testamento. A nova aliança. Deus fez uma aliança com o povo judeu no Antigo Testamento, vai fazer uma nova aliança agora com toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, o Novo Testamento começa o tempo em que o povo que vai amar a Deus sobre todas as coisas deve se estender por todo o orbe. A quantidade de homens vai aumentar incrivelmente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz, inaugura a Santa Igreja e designa homens para
espalharem pelo mundo inteiro a sua doutrina, através da qual, aceitando essa doutrina, vivendo segundo essa doutrina, recebendo os meios que ele instituiu para receber a vida divina, submetendo-se à hierarquia dessa sociedade que ele instituiu. Tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham a vida divina nessa vida e permaneçam nessa vida e no gozo dessa vida na eternidade. Então os apóstolos espalharam-se pelo mundo, pregaram a doutrina, fizeram tudo o que eu disse, né? Ou seja, espalharam essa sociedade que nosso Senhor fundou, chama-se a Santa Igreja Católica. No entanto, a região do mundo que aceitou melhor essa doutrina e que com o tempo essa doutrina vai impregnar a sociedade, e a sociedade vai legislar segundo essa doutrina, vai ser o terreno sobre o qual o Império Romano exercia a sua autoridade, que é toda a Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Então essa região do mundo vai ser privilegiada por ter aceitado bem, com profundidade e com permanência a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a sociedade que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, com todas as suas características, sua doutrina, seus sacramentos, sua hierarquia. Outros lugares não deixaram de ser evangelizados. Há uma opinião bem provável que os apóstolos percorreram todo o mundo. São Tomé esteve na Índia. Há uma tradição bem fundada que São Tomé esteve no Brasil. Então, ele e outros apóstolos devem ter percorrido todas as Américas, a Oceania, toda a Ásia. Eram povos pequenos, pequenas tribos, mas é provável que todos ouviram a doutrina de Nosso Senhor. Mas nem todos aceitaram, e se aceitaram, muitos foi efêmera a aceitação, pouco tempo depois abandonaram, muitos não foi profunda, então morreu com o tempo. Onde permaneceu, então, bem claramente a doutrina do Nosso Senhor foi nessa região que era dominada pelo Império Romano. E aí passou a ser chamada a cristandade. Então, nessa região, o Império Romano se desfez em pequenos países, como nós chamamos hoje, e cada país, à medida que ia se submetendo plenamente à doutrina do Nosso Senhor, ia colocando em suas leis a doutrina do Nosso Senhor. Então toda a sociedade passou a ser um reflexo da doutrina do Nosso Senhor. E esse período dessa submissão desses povos à doutrina do Nosso Senhor durou aproximadamente 1000 anos. 1000 anos. Então, nessa época, nessa região, Deus era amado sobre todas as coisas. De modo social. É claro que nem todos faziam isso, mas a sociedade, tanto a sociedade religiosa, instituída por Nosso Senhor, como a sociedade civil, levavam as pessoas a isso, a amar a Deus sobre todas as coisas. E então, após esses 1000 anos, a coisa começa a piorar, começa a despontar esse amor de si mesmo sobre todas as coisas, a combater o amor de Deus sobre todas as coisas. Então essa sociedade cristã começa a decair, aos poucos,
Então a sociedade civil, principalmente, começa a se afastar da doutrina de Nosso Senhor. A sociedade religiosa permanece, mas a sociedade civil começa a se afastar. O primeiro marco, o marco mais importante dessa queda, no século XVI, Martinho Lutero. Ele vai se revoltar, porque essa escolha de amar a si mesmo sobre todas as coisas é uma revolta. É uma revolta. Não querer submeter-se ao que Deus quer de nós. E Lutero, os seus discípulos, consegue fazer um grande estrago. Ele divide a cristandade no meio, praticamente. A parte norte dessa região, que era o Império Romano, passa a ser protestante. Mas esse processo continua. Um próximo marco dessa decadência vai ser a Revolução Francesa. Então, Lutero ainda não havia negado a Deus enquanto tal, mas a Revolução já vai ser contra Deus e vai afastar a sociedade de Deus totalmente. Vai que a sociedade da igreja. Até aí, ainda havia um vínculo entre a sociedade religiosa e a sociedade civil. A partir da Revolução, eles vão criar separação dessas duas sociedades. Então, cada vez mais, esse amor de si mesmo sobre todas as coisas contra o amor de Deus sobre todas as coisas. O terceiro marco vai ser a Revolução Russa, no século XX, começo do século XX. Essa revolução, nem Deus vai querer saber de Deus, vai ser uma ateia. E o quarto marco dessa separação vai ser a entrada dos princípios revolucionários, principalmente revolucionários da Revolução Francesa, na sociedade religiosa que o nosso Senhor fundou, na Santa Igreja. Então, no próximo vídeo, se Deus quiser, vamos procurar ver mais esse problema da substituição do amor de Deus sobre todas as coisas, pelo amor de si mesmo sobre todas as coisas, na Santa Igreja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.